A palavra do Senhor nos diz assim: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Eu vou ler de novo, vou ler ali com você. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Bendito seja o nosso Deus. Amém, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Ainda de pé, você pode fechar a sua Bíblia aí, abrir o teu coração, botar a mão no seu coração aí, amém? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mais uma vez, Deus vai na frente, a igreja. Deus vai na frente. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pai, nessa noite nós oramos para que o Senhor coloque um cântico novo em nossos lábios. Nessa noite nós oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre ao nosso coração, que a adoração, ela não é um momento, mas ela é um estilo de vida, e é nesse estilo de vida que nós queremos andar contigo em nome de Jesus. Fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais essa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre adoração como um estilo de vida. De que a gente vai falar hoje? Adoração como um estilo de vida. E a Bíblia vai falar muito sobre a adoração e fala também, Jesus vai dizer sobre a verdadeira adoração. A palavra do Senhor diz ali em João capítulo 4, que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Se existe verdadeiros, é porque existe falso, sim ou não, irmão? Se existe verdadeiros, a Bíblia não vai dizer que Deus procura adoradores, não. A Bíblia traz, Jesus na sua palavra vai dizer, nessa distinção, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nessa conversa de João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E os samaritanos creem fielmente que é em determinado lugar. A mulher samaritana vai dizer para Jesus, os judeus dizem que é lá, mas nós samaritanos acreditamos que é aqui, nesse monte.
Jesus vai dizer, não se trata de lugar. Não se trata de lugar. E a primeira coisa que eu e você precisamos, talvez desmistificar em nosso coração, que a gente não adora apenas em determinados lugares. A gente não vem à igreja apenas para prestar um culto. A minha vida e a sua vida já precisa ser um culto ao nosso Deus. Amém, irmãos? Um culto que não pare. Um culto que não se interrompe. Daqui a pouco a gente vai embora. E se a gente entender isso, nós vamos entender que mesmo que o culto daqui a pouquinho termine, né? A adoração, ela vai permanecer dentro de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que a adoração, ela vai muito além da música. Existe adoração sem música. Por mais que a gente chame o ministério da música, o ministério da igreja que canta, que toca, de ministério de adoração, não, a adoração ela vai muito além do que a música, vai muito além de canções, vai muito além de letras, vai muito além de salmos. A adoração, eu lembro quando mais novo, né? A gente falava e até mesmo separava as músicas que a gente ia cantar na igreja por estilo. E a gente entendia, não sei se aqui viveu isso também, a gente entendia que músicas mais agitadas, né, música mais alegre, era um tipo de música, e música mais lenta, mais de contemplação, era uma música de adoração. A gente fala assim, não, vamos cantar essa música de adoração. Então, quando a gente resume que a música, ela é adoração, a Bíblia vai dizer que isso está errado. Porque a partir desse salmo, nós somos impulsionados a bendizer o Senhor em todo o tempo da nossa vida. A partir desse salmo, eu e você somos impulsionados a não terminar o culto dentro de nós. A não terminar o culto quando as luzes se apagam, quando a música termina, não. A partir desse salmo, o salmista vai dizer, bendito seja o Senhor. Ó povos, façam ressoar o som do seu louvor, porque foi Ele quem preservou a sua vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. O salmista aqui está dizendo, não pare de adorar o Senhor. Faça-se conhecer o som da sua adoração em todo o tempo da tua vida. Nós precisamos então, irmãos, enxergar que a adoração a Deus, ela precisa ser um estilo de vida além do que nós entoamos, do que louvores que nós entoamos. Precisa ser um coração grato, falarmos com Ele em todo o tempo da nossa vida. Nós precisamos lembrar que a adoração também está relacionada à obediência. Você pode dizer isso comigo? A adoração está relacionada a obedecer a Deus. Então, estamos ampliando nessa noite, falando aqui que a adoração não é um momento, não é um estilo musical, não é música, não. A adoração, ela está ligada com uma vida de obediência na presença de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, você não precisa abrir, relata pra gente fala pra gente sobre a história e o chamado de Davi. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 17, vai nos contar a história que é tão conhecida da gente, que é a história de Davi e Golias, né? E nesse contexto da história de Davi, há muitos ensinamentos de adoração que eu e você precisamos tirar. Por quê? Porque Davi tem um coração de adorador. Davi é um adorador por excelência. Aliás, dos salmos que ele entoa, das músicas que ele compõe para o Senhor, não se esgota ali. Davi faz da adoração o seu estilo de vida, né? Quando ele decide a viver uma vida
de obediência a Deus. E a vida de obediência de Davi leva ele para viver o extraordinário de Deus. Quem deseja viver o extraordinário de Deus aqui, irmãos? Você deseja viver o extraordinário do Senhor? Seja obediente. Faça com que a obediência, sabe? Quando eu e você entendemos uma direção que Deus nos deu. Quando eu e você, o Senhor nos fala para fazer algo. E a gente obedece, a gente ouve a voz do Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor falou conosco. E a gente diz assim, não sei se eu faço. Ou a gente acaba deixando para amanhã, ou não realizando, né? Aquele momento ali nós não estamos adorando a Deus. Porque a adoração, ela fala sobre um processo de obediência. Porque um adorador é igual a alguém obediente ao Senhor. Então, quando nós entendemos isso, eu queria destacar com você algumas lições desse texto de 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia vai dizer, lá no verso 16, você pode abrir aí, 1 Samuel capítulo 17, verso 16 em diante. Obrigado, irmão. 1 Samuel capítulo 17, verso 16. A palavra do Senhor nos diz assim: durante 40 dias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e enche 10 pães e vai depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Só da gente até aí. Nós podemos observar que apesar de Davi ter sido ungido a rei, nesse episódio que nós lemos, a unção já havia acontecido. Davi já era programado, né, para que ele se tornasse o próximo rei de Israel. E o pai dele manda então ele fazer algo tão pequeno, ser um menino, sabe, de recado, de levar os mantimentos para os irmãos que estão no acampamento de guerra. E talvez para Davi, se Davi não tivesse um coração obediente, um coração de adorador, talvez ele iria dizer para o seu pai: pai, que isso? Você está mandando eu levar farinha e queijo para o rei, para o meu pai, para os meus irmãos? Ô pai, eu sou o próximo rei, né? Isso não é tarefa de um rei, de um próximo rei que vai reinar sobre Israel, não. Mas a Bíblia diz que pela manhã cedo, diga comigo, pela manhã cedo, irmãos. Pela manhã cedo, Davi se levantou e foi, porque Davi tem um coração obediente diante da presença de Deus. Como Davi, que foi um garoto de recado, nos proporcionará, aliás, né, momentos muitas vezes extraordinários da presença do Senhor, quando nós nos tornamos obedientes à voz de Deus. Quando eu e você, irmãos, obedecemos os nossos pais. Eu tenho 41 anos e às vezes eu escuto a minha mãe. Meu pai hoje e minha mãe não me dão uma ordem clara, mas muitas vezes eles aconselham, eles falam: olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa ser revisto. E eu considero no meu coração, porque eu entendo que a obediência é maravilhosa. Não adianta, irmãos, a gente levantar as mãos aqui, não adianta a gente tocar instrumentos aqui, se nós não somos obedientes às autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, irmão. Posso ouvir um amém aí? Ou pelo menos um amém, né? Porque
Porque não adianta a gente, sabe, orar, não adianta a gente levantar as mãos, não adianta a gente falar em línguas, não adianta se nós não temos a predisposição de sermos obedientes às autoridades, seja pai, seja mãe, seja autoridade desse mundo que o Senhor estabeleceu sobre nós, seja líder de ministério, seja pastores. Se não há em nossa vida uma predisposição de obedecer, a nossa adoração, ela começa a ficar meio esquisita. Por quê? Porque não é o momento. A adoração, ela passa por uma obediência. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Eu queria perguntar como você se sente ao receber uma profecia, né? Uma unção profética, uma unção específica, ou um novo nível que o Senhor está te chamando para desempenhar alguma função. Isso muda a forma como você enxerga. Isso te faz questionar a sua identidade. O bispo estava aqui pregando, né, no mês de aniversário da igreja, agora em outubro. Ele estava contando a história de um grande empresário que ouviu a voz de Deus e obedeceu. E se você chega nesse país, nessa igreja, no domingo, você vai perceber esse empresário guardando os carros e cuidando do banheiro da igreja. Por quê? Porque apesar dele ser um homem, sabe, da porta para fora, poderoso diante dos homens, ele entende como é poderoso também ser obediente à voz do Senhor. Obedecer vai te levar além. Ser obediente à voz do Senhor vai fazer você viver tempos extraordinários na sua vida. Você crê nisso, irmão? O Evangelho ainda é sobre renúncia, irmão. O Evangelho, apesar do modismo, apesar de tantas coisas, o Evangelho ainda é sobre renúncia. É sobre obedecer muitas vezes sem ver com os olhos naturais. Às vezes a gente quer ver para depois obedecer. Só que o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho, ele fala sobre obedecer. E quando eu obedeço, aí sim eu vejo a glória de Deus. Não, quando em muitas ordens Jesus vai dizer faça. Em muitas ordens Jesus vai dizer para que os discípulos pudessem realizar algo. E antes disso eles obedeceram. Porque eles entenderam que primeiro vem a obediência e depois vai vir o extraordinário de Deus. Se Davi for desobediente nas pequenas ordens, fosse desobediente nas pequenas ordens, Deus nunca iria levar ele sobre o muito. Se eu e você somos infiel no pouco, Deus nunca vai levar a gente sobre o muito. Mas a palavra de Deus diz assim para a gente: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Carlito Paes, ele vai dizer: nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Ser fiel àquilo que Deus está entregando na sua mão. Ser fiel àquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente às lideranças estabelecidas pelo Senhor. Seja obediente à direção que o Senhor está apontando. E é interessante sobre isso, irmãos, que obediência, nem sempre eu concordo. Nem sempre eu gosto. A gente está com um pré-adolescente dentro de casa. Que bênção, né, irmão? Quem está com um adolescente dentro de casa também? Tem adolescente? Você tem também, Rodolfo? Uma pré-adolescente dentro de casa? 4 anos. Eu tenho um de 11. Nem sempre entende. Você fala para ele algo. Não faça isso. Essa semana eu falei, meu irmão, quando eu estou falando para você não fazer, é porque o seu pai já viveu 4 vezes mais que você.
Se eu já vivi 4 vezes mais que você, você acha que eu sei alguma coisa? Um pouco mais? Então, se eu estou falando para você fazer ou para você não fazer, é porque eu quero o seu bem. Mas na cabeça do adolescente, eu já fui adolescente, você já foi adolescente. Quando um pai dá uma ordem para a gente, na nossa cabeça de adolescente, ele quer o bem ou quer o mal? Ele quer o bem ou quer o mal? Na minha cabeça eu achava que ele queria o mal. Se você achava que ele queria o bem, glória a Deus pela sua vida. Mas quando meu pai me dava uma ordem, quando minha mãe me dava uma ordem, eu falava assim, ele não gosta de mim não. Tá mandando eu chegar em casa 11 horas da noite num sábado. Tá mandando num sábado que eu poderia chegar de madrugada com os meus amigos, tá mandando eu entrar em casa 11 horas. Eles me detestam. Um dia eu cheguei em casa 3 horas da manhã, bati a porta. Meu pai batia a campainha, o interfone. Meu pai só atendeu e falou assim, filho meu, não chegue em casa essa hora. Não vou abrir para você. Se vira. Falei, ele me detesta mesmo, né? Ele não gosta de mim de verdade. Vou achar um lugar para ficar. Estava chovendo. Encontrei uma marquise. Esperei, fiquei olhando, esperando o horário da igreja, porque a gente morava na igreja. Abri. O pessoal chegava para a consagração 7 horas da manhã. Eu fiquei de 3 às 7 da manhã na chuva, esperando a porta da igreja abrir para eu entrar, para tentar entrar em casa. Irmãos, Deus tem sempre e quer sempre o melhor para a nossa vida. O teu Pai Celestial, quando diz para você, não entra por essa porta, não comece esse relacionamento, não faça dessa maneira, não case com essa pessoa, não faça aliança com essa pessoa ímpia, não estabeleça princípios, não faça dessa forma. Talvez a gente diga assim, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo indo, está todo mundo entrando. Estava conversando com o Vinícius esses dias, Vinícius é contador. Como é difícil, irmão, no Brasil ser empresário. Como é difícil no Brasil tocar alguma coisa. É tanto imposto, é tanta coisa, é tanta taxa. Não é isso, Vinícius? É tanta coisa. E talvez a pergunta que a gente faça é, para onde ir, o que fazer? Irmãos, apenas obedeça e confie num Deus que está acima de todas as coisas na nossa vida. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Apenas confie, apenas obedeça, porque a tua obediência também é um estilo de vida na presença de Deus. É Deus olhando para você, é difícil mesmo. Talvez vá pagar não sei quanto, vai pagar mais do que recebe às vezes. Tem mês que a conta não vai fechar mesmo. É tanta coisa, que tudo que você receber você tem que pagar de novo. Mas eu e você precisamos confiar. Davi confiava num Deus que havia chamado ele para viver o extraordinário. Ainda que o pai está falando para ele, leva lá a farinha para os seus irmãos. Ele vai dizer, tá bom, pai, amanhã cedo eu estarei no acampamento levando a farinha, o leite e o queijo que o Senhor está mandando. Apesar de Davi, porque quem era pastor de ovelha? Pastor de ovelha era para a pessoa que fazia esse serviço, talvez a mais insignificante da casa. Pastorear a ovelha não era algo nobre, não era algo legal. Pastorear a ovelha era algo do menor da casa fazia. Era para o caçula, era para alguém sem prestígio na casa. Mas apesar da unção, Davi já tinha recebido uma unção para ser grande. Ele continuava a ser fiel ao Senhor nas pequenas obras, nas primeiras coisas. E Deus a todo tempo foi elevando, até um dia ele se tornar o rei de Israel. Davi tinha um coração tão obediente, irmãos, que isso proporcionava estar no lugar certo, na hora certa, no momento em que Deus gostaria
de agir na vida dele. Talvez Davi, na cabeça dele, está levando queijo. Mas os planos de Deus era que aquele dia Deus iria fazer o nome de Davi conhecido. Na cabeça de Davi ele está levando queijo, farinha. Na cabeça de Deus hoje é o dia que eu vou levantar o nome do meu filho, o nome do adorador. Vou fazer o nome dele conhecido, por quê? Porque hoje ele vai arrancar a cabeça de Golias. Irmãos, talvez na tua obediência hoje não faça sentido, mas talvez o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa noite. Quando nós entendemos que a obediência, que talvez não faz sentido nenhum, Deus já está percebendo que Ele vai fazer algo tremendo e maravilhoso. Quando nós somos obedientes, nós estamos no lugar certo e na hora certa, e as oportunidades aparecerão diante da nossa vida. Você está entendendo isso, irmãos? Se Davi fosse desobediente à ordem do seu pai, ele teria perdido a oportunidade de matar Golias e de viver o extraordinário de Deus. E talvez algumas áreas da nossa vida, elas estejam travadas mesmo. Talvez alguns campos da nossa vida estejam travados mesmo. Talvez até mesmo na nossa vida espiritual esteja travado mesmo. E não vai abrir, irmãos, até que o meu coração e o seu coração esteja disponível a obedecer o que Deus está falando. Pode fazer jejum, pode subir monte, descer monte, pode pagar o preço, não. Enquanto não houver obediência, o céu está fechado. Enquanto não houver quebrantamento, o céu está fechado mesmo. Enquanto não houver uma disposição de obedecer aquilo que Deus está mandando, apesar de talvez não fazer sentido nenhum. Quando nós obedecemos, nós nos colocamos no lugar certo e na hora certa. Quando nós obedecemos, o céu se abre sobre nós. Posso ouvir um amém de você? Você está tão quieto, irmão. O céu se abre sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. O céu, ele se abre mesmo. Abre. Obediência é uma bênção. Eu quero prosseguir com você nessa noite, porque a palavra de Deus diz para a gente, lá no verso 34 e 35, o seguinte: Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão e um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco, tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Sabe o que nós estamos entendendo aqui? Sobre alguns processos que Deus vai abrindo em nossa vida. Quando nós temos o coração de adorador e nós somos obedientes, mas nós também entendemos que o Senhor vai levando a gente em processos. Deus é Deus de processo, irmão. Antes dele te tirar daqui e colocar você aqui, ele vai criando escadas, ele vai criando processos. E se você falha no primeiro processo, você volta para o início. Você já viu aquele, quando você joga jogo de videogame, né? Assim, você está lá numa fase. Enquanto você não passa aquela fase, enquanto você não vence todos os obstáculos, você não passa de fase. E aí o tempo termina e você você precisa voltar de novo e fazer outra vez. E você vai se aperfeiçoando até que você esteja num ponto próprio para você passar. Davi, entenda que Davi não começou matando gigante. Davi, antes dele atacar gigante, ele era fiel naquilo que o Senhor havia colocado nas suas mãos.
Ele era pastor de ovelha. E se ele era pastor de ovelha, ele cuidava da ovelha do pai dele. E quando um leão aparecia, um predador, se levantava para pegar uma daquelas ovelhas, Davi era fiel, Davi lutava. Davi estava pronto a servir ao seu pai. E conforme ele entende isso, ele vence o leão, daqui a pouco um urso aparece. Parece que o negócio vai aumentando, né? Leão, daqui a pouco urso, daqui a pouco Golias. E daqui a pouco Saul e outros tantos gigantes que na vida Davi vai ter que derrotar. Mas se ele fosse infiel no pouco, se ele não tiver o coração para servir, disponível para o serviço, irmão, Davi não vai entender, não vai viver o que Deus tinha preparado para ele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu estava ontem compartilhando com a Priscila, né? Falei até hoje com a Miriam também, que a gente estava enchendo, né, as bolas esses dias. E aí a Priscila me lembrou que no passado eu e Priscila coordenamos não, né? Nós trabalhávamos no encontro de casais da Igreja de Caxias. E nós éramos coordenadores de grupos, né? E nós ficávamos responsáveis por um grupo. No encontro de casais, nós ficávamos responsáveis por um grupo de casais durante um período. E foi tão bom servir, foi tão bom, maravilhoso, foi tão tremendo aquele tempo ali. E a gente estava compartilhando, meu Deus, quanta coisa a gente já fez para o reino de Deus. Já trabalhamos tanto para o Senhor, já trabalhamos tanto para Deus. Você trabalhou para o Senhor bastante também, irmão? Amém? Tem que reclamar não, é muito bom trabalhar para Jesus, é ou não? Sim ou não? É muito bom servir o Senhor, é muito bom servir pessoas. É muito bom, por quê? Porque enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das nossas coisas também. Enquanto nós estamos, talvez trabalhando, exercendo a função, o dom, é maravilhoso perceber que em todas as coisas, o Senhor também está trabalhando em nosso favor. Um dia Davi, ele chega diante dessa oportunidade. O gigante está lá gritando, perguntando, tem algum homem aí para lutar comigo? E Davi vai dizer, quem é esse homem para falar assim contra o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com esse homem. Saul vai dizer para ele, menino, você é doido. Olha o tamanho desse cara. Você não tem condição nem para começar essa luta. Aí Davi vai dizer isso. Ah, meu Senhor, eu sou pastor das ovelhas do meu pai. Quando um leão se levanta, quando o urso se levanta, eu golpeio contra ele, eu luto contra ele. Sabe por quê? Porque eu sou fiel àquilo que Deus entregou em minhas mãos. Tem gente querendo viver o grande de Deus, mas às vezes é incapaz de cumprir uma escala na igreja. Tem gente que deseja viver o extraordinário do Senhor, mas é incapaz às vezes de cumprir uma escala, seja na portaria, seja nas crianças, seja na música, seja nos espaços que não pode contar com a pessoa de forma alguma. Fala comigo, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Como é que Deus vai me levar sobre o grande se eu sou infiel no pouco para o serviço? Como é que Deus vai me colocar coisas maiores em minhas mãos para governar, para administrar, se eu não dou conta de cumprir uma escala que eu cumpro uma vez no mês, 2 vezes no mês? Misericórdia, né, irmão? Não vai rolar. Vai rolar, varão? Não vai rolar. Sabe por quê? Deus é Deus de processos. E Deus é Deus responsável. Se a gente é infiel nesse pouco, se a gente não serve, né? Se a gente não tem condição de servir, como é que a gente vai ser servido? Se a gente não tem condição, sabe, de servir as pessoas,
Como é que Deus vai colocar a gente numa condição de ser servido? Não vai. O rei é servido, mas ele só é servido porque ele passa pelas etapas de um coração que serve. Por que Saul foi infiel? Porque ele já começa como rei. Por que Davi, apesar de falhas, pecados, tem um ministério tão relevante? Porque ele começa servindo. A nossa maior fonte, a nosso maior exemplo de servir é Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Deus, Jesus, se fez carne e habitou em nosso meio. O que ele veio fazer? Servir a humanidade. Servir. Mas aí ficou por isso? Não. Filipenses capítulo 2 vai dizer, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente, porque ele sofreu a morte de cruz. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Deus só exalta quem serve. Deus só exalta quem entendeu que a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida onde eu estou aqui para servir você, que você de alguma forma está aqui para me servir, e a gente servindo uns aos outros como uma família, que serve uns aos outros para a glória de Deus. A igreja, ela foi levantada não para ser servida, a igreja foi levantada para servir ao mundo, irmãos. Nós estamos aqui a serviço de São Gonçalo. Vou dizer de novo. Nós estamos aqui, irmãos, a serviço de São Gonçalo, irmão. Não, vou dizer outra vez, não é possível. Nós estamos aqui a serviço dessa cidade, irmãos. Não há outra razão, não há outro princípio. Nós estamos aqui para servir e ser fiel àquilo que Deus nos entregou. E quando nós somos fiel àquilo que Ele nos entregou, Ele vai colocar a gente sobre o muito. Você crê nisso, irmão? Se a gente for fiel sobre o pouco, sobre o muito, Deus coloca a gente. Se a gente for fiel à obediência, Deus coloca a gente sobre o muito. Se a gente for fiel ao serviço, Deus coloca a gente também sobre o muito. Eu quero finalizar, porque Davi trilha essa jornada, né, de prioridade, de maturidade. Apesar de Davi ser um jovem, Davi tem muita maturidade. Porque quando nós entendemos que andar com Deus, essa caminhada de adoração, nesse estilo de vida, a gente vai vivendo experiências diárias com o Senhor. O que Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite é que Ele não quer nos encontrar no próximo domingo. Ele quer se revelar para a gente na segunda-feira também. Ele quer que a gente tenha experiências tremendas com Ele na terça-feira, na quinta, quarta-feira, quando a gente estiver, servindo alguém na rua, servindo alguém, né, no nosso trabalho. Às vezes um dia eu estava observando, a Priscila briga muito comigo, eu sou muito observador e eu fico olhando, né? De vez em quando ela me cutuca assim, para eu disfarçar aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou vendo. Mas você já pensou, irmão, que muitas vezes você passa em algum lugar, ou você é atendido, talvez no hospital, num setor público, ou num caixa de supermercado, numa padaria, e você se pergunta, o que essa pessoa está fazendo aqui? Essa pessoa não tem tato de te dar um bom dia, né? Parece um cavalo. Não tem trato de te atender com decência.
fala com você com uma ignorância. E você pergunta, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Dormiu, acordou dessa forma. Aí você pensa, não, é só um dia. No outro dia você volta lá, a mesma cara, a mesma forma. Você pergunta, meu Deus, está trabalhando com o público por quê? Está fazendo o que nesse caixa? Está fazendo o que nesse serviço? Mas quando é uma pessoa que entende que a adoração é um estilo de vida, você pode esperar. Essa pessoa pode estar até mesmo num dia ruim, mas essa pessoa vai dar o melhor para ela, para você no atendimento dela. Ela vai dizer, bom dia, Senhor. Posso ajudar em alguma coisa? Eu posso ser útil em alguma coisa para você? E você vai perceber que essa pessoa, ela entendeu de fato que ali ela está adorando ao Senhor. Quando eu faço, irmãos, a Bíblia vai dizer algo para a gente. Quando fazer alguma coisa, não faça para homens, mas faça para o Senhor. Quando eu faço alguma coisa, não estou fazendo para homem, é para o Senhor que eu estou fazendo. Quando eu ajudo alguém, não é para homem, é para o Senhor que eu estou fazendo. Eu estou adorando ao meu Deus, aleluia. Quando eu estou abençoando um menos favorecido, eu não estou fazendo para mim, não estou fazendo para ele apenas. Eu estou adorando ao Senhor com a minha vida. Eu estou servindo a Deus. Eu estou abençoando pessoas. Quando eu estou ali, sabe, no meu dia, talvez um dia difícil, um dia complicado. E aí eu preciso lidar com pessoas, né? Eu preciso ter no meu coração que eu estou adorando o Senhor. Eu estou ali preparando o almoço da minha família. Eu estou ali adorando o meu Deus. Eu estou ali fazendo uma coisa irrelevante, pequena às vezes. Eu estou ali adorando o Senhor. Você entende nessa noite que Deus deseja nos dar um coração de adorador ainda mais, amém, irmãos? Você entende nessa noite que eu e você precisamos sair daqui, essa noite, pedindo ao Senhor que a adoração não termine daqui a pouco, não. O culto vai terminar agora, mas que a adoração ela continue. Eu adore ao Senhor ao tratar o meu irmão. Eu adore ao Senhor ao servir o meu irmão. Eu adore ao Senhor a obedecer a voz de Deus através do meu irmão. Isso sim, é ser um adorador por excelência. Isso sim é permitir que a adoração seja além das canções. Quando eu sou um bom marido, quando eu sou um bom pai para os meus filhos, eu estou adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Tem adorador homem aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Você serve a sua família, varão. Continue servindo a sua família. Continue amando seus filhos. Continue dando o seu melhor para a sua casa. Você está adorando o Senhor ali também. Tem adorador aqui nessa noite também, irmãs? Tem adorador aqui nessa noite também, amém? Continue servindo. Continue abençoando. Continue dando o seu melhor. Pastor, mas ninguém vê. Deus está vendo. Mas ninguém elogia. Deus está elogiando. Deus está vendo. Apesar de talvez você achar que ninguém está percebendo, continue sendo fiel àquilo que Deus te entregou. E sobre coisas maiores, Deus vai colocando a sua vida dia após dia. Davi só chega no trono porque ele é fiel no pasto. Davi só chega no palácio porque ele é fiel. É fiel. Porque tratar de ovelha era tão insignificante. Porque por causa do cheiro, por causa do trabalho que dava, por causa de tantas coisas. Mas Davi foi fiel naquilo que era ruim de fazer aos olhos humanos. E Deus vai elevando ele, elevando.